Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Cryptid. O jogo saindo aí, o vídeo saindo aos 49 do segundo tempo, né? Eu sempre estou publicando os vídeos nos finais de semana, aos sábados ou domingos, de acordo com o que a nossa agenda permite. E dessa vez a nossa agenda foi bastante lotada, não é mesmo? Com aí os eventos da Semana Santa, da Páscoa, nós ficamos aí realmente com muito pouco espaço para encaixar a gravação do vídeo, mas estamos aqui trazendo, não vamos deixar de trazer para vocês o vídeo da semana com o jogo que vocês escolheram lá nas nossas enquetes do Instagram. Então, Cryptid é um jogo de 2018, publicado aqui no Brasil pela Grok, dos autores Hal Duncan e Ruth Vivers. E em Cryptid, nós somos criptozoologistas à procura de criptídeos. Como é? Não entendi nada. Vamos explicar. Para quem não sabe, a criptozoologia é uma ciência ou uma pseudociência, dependendo para quem você perguntar, que estuda animais cuja própria existência é debatida, né? É lendária, digamos assim. Como, por exemplo, o Pé Grande, o Abominável Homem das Neves, o Monstro do Lago Ness, o Chupa-Cabra e por aí vai. Então, esses seres são estudados por essa pseudociência, né, a criptozoologia. Os seus defensores alegam que, na verdade, eles não têm nada de lendário ou de sobrenatural ou de coisa do tipo, mas que seriam simplesmente espécies de animais que ainda não são conhecidas, não são catalogadas pela ciência. Eles designam como criptídeos e os estudiosos são os criptozoologistas. Então, em Cryptid, é esse o papel que nós vamos desempenhar. Somos criptozoologistas à procura de criptídeos. E no fundo, nada mais é do que um jogo de investigação, onde cada jogador vai deter uma parte do conhecimento, uma das pistas que levam à localização do nosso criptídeo, e cada jogador, tendo conhecimento apenas de uma parte da informação, vai tentar chegar à conclusão de onde o jogador está, de onde o criptídeo está, né? Então, para começo de conversa, na preparação, você vai escolher se você vai jogar na forma básica ou na forma avançada. E aí você faz essa diferenciação usando essas cartas aqui. As cartas do jogo básico tem essas bordas laterais aqui na cor bege, né, na mesma cor da carta. E as cartas da variante avançada tem essa borda preta. Eu vou explicar aqui no vídeo para facilitar o entendimento. Num primeiro momento, apenas a variante básica. Depois que você já tiver entendido ela, vai ficar bem mais fácil de compreender a variante avançada. Então você vai pegar essas cartas aqui, dependendo se você escolheu jogar usando a variante básica ou avançada, embaralhá-las bem embaralhadas e sortear uma aleatoriamente. As demais cartas que você não sorteou podem voltar para a caixa do jogo, você não vai mais precisar delas. Então, o que é que nós temos aqui na carta? De um lado, nós temos a informação que nos mostra como montar o tabuleiro, porque nós temos aqui esse tabuleiro modular, formado por 6 peças. Cada uma das 6 peças é numerada. Existe aqui, se você prestar atenção no cantinho, veja aqui, por exemplo, número 2, esta outra, número 4, e por aí vai. Então, esse lado da carta, né, a frente da carta, nos mostra exatamente como montar o tabuleiro utilizando essas 6 peças de tabuleiro modular. Qual é a posição que vai ser ocupada por cada uma das 6 peças e ainda a posição exata, se ele vai estar de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então vejam, nós fizemos aqui já a montagem do tabuleiro, colocando exatamente as 6 peças, né, cada uma na posição exata que a cartinha manda. Além disso, a carta manda ainda posicionar alguns itens que são identificados por esses símbolos aqui. O triângulo e o hexágono. Então, são essas pecinhas aqui. Os triângulos representam o que nas pistas vai ser chamado de cabana abandonada. Você vai posicionar exatamente na casa que a carta está mandando. Então, no nosso exemplo aqui,
a pecinha triangular branca vem para cá. A pecinha hexagonal branca, octogonal na verdade, isto aqui vem para cá. A pecinha octogonal azul, veja, vem para cá. A pecinha triangular azul vem para cá. E temos ainda as verdes nessas posições aqui. A triangular aqui e a octogonal aqui, certo? Então é importante conferir se o tabuleiro está montado exatamente da forma que a carta indica, porque caso esteja montado errado, provavelmente vai impedir que o jogo seja jogado corretamente, certo? Então essa peça de formato octogonal é o que ele chama de rocha vertical, para ser mais exato, e essa outra de formato triangular é o que ele chama de cabana abandonada. Pois bem, montado o tabuleiro, no verso da carta, nós vamos ter aqui a indicação de quais serão as pistas utilizadas numa partida com 3, 4 ou 5 jogadores. Cryptid é um jogo que dá para jogar de 3 a 5 jogadores, certo? Então veja que nós temos esses cadernos de pistas, que são identificados aqui pelas letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta e epsilon. Vamos imaginar, por exemplo, que estejamos jogando uma partida com 3 jogadores. Se nós estivermos jogando em 3 jogadores, então precisaremos do caderno alfa, conforme está aqui no verso da carta, do caderno gama e do caderno delta. Então, cada um desses cadernos será entregue a um jogador. A princípio, a cor do caderno deveria corresponder à cor utilizada por cada jogador, mas isso não é necessário, assim, não é realmente relevante para o desenrolar do jogo, principalmente porque a cor azul e a cor verde são muito parecidas, então podem acabar confundindo. Então os jogadores podem pegar a cor que eles preferirem, certo? Isso não vai de fato interferir com o jogo. Digamos aqui que fossem utilizadas as cores laranja, vermelho e roxo. Então, conforme a nossa cartinha lá, o jogador que pegou o caderno alfa leria a pista de número 91. Veja que aqui dentro do caderno nós temos as pistas todas numeradas, uma série de pistas numeradas. O jogador que pegou o caderno gama leria a pista de número 12. E o jogador que pegou o caderno delta leria a pista de número 59. Cada jogador vai ler exclusivamente a sua pista, não vai revelá-la para os demais jogadores e vai manter essa informação em segredo durante o jogo inteiro, certo? Quais são os tipos de pistas que podem haver? Aqui no verso do caderno, nós temos aqui um resumo bastante útil que mostra justamente isso. Quais são os possíveis tipos de pistas que podem haver no jogo. O primeiro tipo de pista é um que diz que o nosso monstro, o nosso criptídeo que nós estamos procurando, vai estar em um de 2 tipos de terreno. Então vai dizer, por exemplo, vamos ler de fato as pistas desse nosso caso que nós estamos usando como exemplo para facilitar. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o jogador que estiver com o caderno alfa, ao ler a pista 91, veria que o nosso monstro, o nosso criptídeo 91, está a até 2 espaços de distância de um território de urso. O que seria um território de urso? São esses espaços que têm uma borda vermelha. Não sei se a câmera vai ajudar muito, mas se vocês prestarem atenção, nós temos aqui alguns hexágonos que têm uma bordazinha vermelha. Esses são os territórios de urso. Temos ainda alguns que têm uma bordazinha preta. Esses são os territórios de puma. Então, existe esse tipo de pista, que diz que o monstro, o criptídeo, está a até 2 espaços de um território de um tipo de animal, de um território de urso ou de um território de puma, conforme o caso.
No nosso exemplo aqui, o criptídeo está a até 2 espaços de um território de urso. A pista 12 do caderno Gama, que é a próxima que nós precisamos ler, veja, está a até 2 espaços de uma rocha vertical. As rochas verticais são essas peças aqui. Então, esse é um outro tipo de pista que existe. Está a até 2 espaços de um determinado tipo de estrutura. Podem ser as rochas verticais ou podem ser as cabanas abandonadas. E aqui vamos para a nossa pista delta. A pista delta, no caderno delta de número 59, ele diz: é uma floresta ou um pântano, certo? Então, esses são os tipos de pistas que existem. Existem pistas que dizem que o criptídeo está em um determinado tipo de terreno, e aí ele sempre vai mencionar 2 tipos, como foi o nosso caso aqui: é uma floresta ou um pântano, é um deserto ou um lago, é uma montanha ou um deserto, e assim sucessivamente. Existem pistas que dizem que o criptídeo está a até um espaço de distância de um tipo de terreno ou território do animal. Por exemplo, está até um espaço de distância de uma floresta, está até um espaço de distância de um deserto, e assim por diante. E existem as pistas que dizem que ele está a até 2 espaços de distância de uma estrutura. Quando ele diz estrutura, ele está falando das cabanas e das rochas, ou de um território do animal. Então vai dizer como: está até 2 espaços de uma cabana abandonada, está até 2 espaços de um território de urso. E por último, existem as pistas ainda que dizem que está a até 3 espaços de uma cor de estrutura, ou seja, vai dizer está a até 3 espaços de uma estrutura verde. E aí, quando diz verde, pode ser de qualquer uma dessas 2 cores, né? Está até 3 espaços de uma estrutura branca, e assim por diante. Então, qual é o grande lance do jogo? É que, combinando todas essas pistas, sempre vai haver um e apenas um espaço no tabuleiro inteiro que atende a todos os requisitos. Então, cruzando, no nosso exemplo aqui são 3 jogadores, mas o mesmo vale para partidas com 4 ou 5. Cruzando essas informações das pistas de todos os jogadores, nós sempre vamos chegar a apenas um espaço que atenda a todos esses requisitos ao mesmo tempo. E esse espaço em questão é justamente a localização secreta do nosso monstro, do nosso criptídeo. E o objetivo do jogo é o jogador justamente ser o primeiro jogador a identificar esse espaço. Então, como é que se joga, afinal de contas? Primeiro você vai escolher um jogador inicial pelo método que você quiser, e ainda na primeira rodada, né, de certa forma ainda na preparação, nós vamos ter as pistas iniciais. Cada jogador vai dar uma pista inicial. Para isso, ele vai usar os seus cubos, certo? Na verdade, a grande legenda do jogo é a seguinte: um cubo significa sim, e um disco, desculpe, exatamente o oposto. Um cubo significa não, e um disco significa sim. Ou seja, um cubo significa o monstro, o criptídeo, não pode estar nesse espaço conforme a pista que eu possuo. Enquanto o disco significa sim, o monstro, o criptídeo, poderia estar nesse espaço conforme a pista que eu possuo. Então o primeiro jogador vai escolher um espaço qualquer onde o monstro não possa estar conforme a pista que ele possui e vai colocar um cubo, certo? O segundo jogador vai fazer o mesmo, vai escolher um espaço onde o monstro não possa estar segundo a pista que ele possui e vai colocar um cubo. E nesse momento não é permitido mentir, não é permitido blefar. Os jogadores são obrigados a falar a verdade. Ele deve realmente colocar o cubo num espaço onde o monstro não poderia estar conforme a pista que ele possui, certo? Isso se repete por 2 vezes. Cada jogador, nesse primeiro momento inicial de preparação, vai colocar 2 cubos. Então, finalizada essa preparação inicial, onde os jogadores em turno, né, um de cada vez, vão colocar 2 cubos, sempre em espaços onde o monstro não possa estar conforme a pista que eles próprios possuem, a gente pode
de fato começar a jogar. É importante também que você nunca pode colocar um cubo onde já existe um cubo, porque se o monstro não pode estar ali, significa que você já sabe que ele não está ali. Então, colocar um novo cubo em um espaço onde já possui um seria informação aí redundante, digamos assim. Então, você nunca vai poder colocar um cubo onde já exista outro. Então, nós estamos de fato prontos para começar a jogar. O primeiro jogador, então, aliás, cada jogador, da sua vez, vai realizar uma ação. Essa ação pode ser de dois tipos: perguntar ou pesquisar, certo? Na ação de perguntar, como é que funciona? O jogador vai pegar esse marcadorzinho, mostra um monstro aqui, o monstro do Lago Ness, e vai colocar em um espaço qualquer à sua escolha que não possua um cubo, porque se o espaço possui um cubo, você já sabe que não pode ser lá, e vai perguntar a outro jogador, certo? Você direciona a pergunta a outro jogador e pergunta a esse outro jogador: fulano de tal, de acordo com a sua pista, a pista que você recebeu no começo do jogo, o monstro poderia estar nesse espaço? Então o jogador vai responder colocando, digamos que eu seja o jogador roxo e tenha perguntado ao jogador laranja. Fulano de tal, jogador laranja, de acordo com a pista que você recebeu, o monstro poderia estar nesse espaço? Então, digamos que a resposta seja não. De acordo com a pista que o laranja recebeu, o monstro não poderia estar nesse espaço aqui de forma alguma. Então, o laranja vai colocar um cubinho, que significa não. No momento em que ele coloca esse cubo, está encerrada a ação de perguntar. E aí existe uma regra muito importante que a gente poderia chamar de regra da reciprocidade. Digamos assim, como é que funciona? Sempre que na minha vez de jogar, em virtude de uma ação minha, algum jogador colocou um cubo, por exemplo aqui, né? Eu fiz a pergunta ao jogador laranja: o monstro pode estar nesse espaço? Ele foi lá e colocou um cubo. Então eu, como reciprocidade, digamos assim, sou obrigado a colocar um cubo em um espaço onde, conforme a minha regra, conforme a minha pista, o monstro também não possa estar. E aí sim está encerrada a minha rodada, certo? Isso no caso de eu realizar a ação de perguntar e a pessoa a quem eu perguntei colocar um cubo. Mas existe também a hipótese da pessoa a quem eu perguntei colocar um disco, certo? O disco é colocado, o disco significa sim. O disco é colocado para responder: o monstro, sim, de acordo com a minha pista, poderia estar nesse espaço. Então, se for o caso, se o jogador em questão colocar um disco, aí a regra da reciprocidade, digamos assim, não se aplica. Eu não sou obrigado a colocar um cubo em um espaço, em outro espaço, e aí a jogada também está encerrada. Bem, qual é a segunda possibilidade de ação? Tudo isso que eu expliquei até agora refere-se à primeira possibilidade de ação, que é perguntar. Você pega o monstrinho aqui, coloca ele em um determinado espaço e pergunta a um outro jogador se, conforme você escolhe qual jogador você quer perguntar, se conforme a pista que ele tem, o criptídeo pode ou não estar naquele espaço. Se a resposta for não, ele coloca um cubinho e você, pela regra da reciprocidade, também tem que colocar um cubinho em algum lugar do tabuleiro, lembrando sempre que o cubinho significa o criptídeo não pode estar nesse espaço, certo? Caso sim o criptídeo poderia estar naquele espaço, o jogador então coloca um disco, que significa sim. E no caso do disco não existe a regra da reciprocidade. Tudo isso é a ação de perguntar, mas nós temos também a ação de pesquisar. Na ação de pesquisar, o jogador irá escolher um terreno no qual o criptídeo possa estar conforme a sua própria pista, e aí nesse caso não vale blefar, nem vale mentir. Você só pode realmente, de fato, escolher um terreno no qual o monstro, segundo a sua própria pista, poderia estar. E você coloca um disco lá, querendo dizer, conforme a minha pista, o monstro poderia estar aqui. E aí a pergunta vai girando para todos os jogadores em sentido horário. Começando pelo jogador que está fazendo a pesquisa, né, pelo jogador da vez. Todos os outros vão, em sentido horário, dizer se, conforme a pista deles, o monstro poderia estar ali. Caso positivo,
colocam um disco, ou se não, conforme a pista deles, o monstro não poderia estar ali. Caso seja o caso, colocam um cubo. Essa pesquisa vai girando até que o primeiro cubo apareça. Então, se o primeiro jogador, né, o jogador à esquerda do jogador da vez, já coloca um cubo, a rodada acaba ali. E conforme a regra da reciprocidade, o jogador da vez vai ter que colocar um cubo também. Sempre que na sua vez de jogar alguém colocar um cubo, você também tem que colocar um cubo em algum outro lugar, onde conforme as regras, onde conforme a sua própria pista, o monstro não poderia estar, certo? Então essa pesquisa vai girando em sentido horário até que algum jogador coloque o cubo. O primeiro cubo que aparecer, o jogador da vez também coloca um cubo, graças à regra da reciprocidade, e a rodada está encerrada. Se a pesquisa girar a mesa inteira, todos os jogadores colocarem discos, isso significa que o jogador da vez ganhou a partida. Porque só existe um espaço no tabuleiro inteiro onde todos os jogadores vão poder dizer sim, o monstro poderia estar aqui. Então, se ocorre isso, né, se a pesquisa gira a mesa inteira e todos os jogadores colocam discos, o jogador da vez ganhou a partida. Simples assim. Um detalhe é que não é permitido colocar um disco num espaço onde você próprio já tenha colocado um disco. Então, se por acaso eu quero fazer uma pesquisa neste espaço, mas eu já coloquei um disco lá antes, em virtude de alguma jogada em rodadas anteriores, eu posso dizer, eu estou fazendo a pesquisa nesse espaço, onde já tem um disco meu, mas aí você vai ser obrigado a colocar um segundo disco em outro lugar. Então, você vai colocar, por exemplo, o disco aqui, dizer, estou colocando o disco aqui, porque a regra me obriga, mas eu estou realizando a pesquisa aqui, certo? É perfeitamente possível. Lembrando sempre que o disco significa o monstro, sim, poderia estar aqui conforme a pista que eu recebi. Enquanto o cubo quer dizer, não, o monstro não poderia estar aqui conforme a pista que eu recebi. Então, basicamente é isso. Cada jogador, na sua vez, vai optar entre fazer uma pergunta e fazer uma pesquisa. Fazer a pergunta, ele coloca a pecinha do monstro, perguntar a um outro jogador se o monstro poderia estar naquele espaço em questão. O jogador responde usando o cubinho ou o disquinho. Caso coloque um cubo, o jogador da vez tem que colocar um outro cubo em outro lugar, conforme a regra da reciprocidade, como eu apelidei, e a rodada acaba. Caso coloque um disco, a rodada também acaba imediatamente. Isso é a ação de perguntar, é a primeira das duas opções de ação. A segunda opção de ação é a ação de pesquisar, onde o jogador da vez vai colocar um disco em um espaço onde o monstro poderia estar e vai perguntar a todos os jogadores da mesa, seguindo em sentido horário. E aí essa pergunta vai seguindo de jogador em jogador até que o primeiro deles coloque um cubo. Quando alguém colocar um cubo, o jogador da vez também coloca outro, conforme as regras da reciprocidade, e a rodada está encerrada. Depois disso, né, tanto no caso como no outro, o jogador da vez passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que vai fazer a mesma coisa, e o jogo segue assim. E isso vai até quando? Isso vai até o momento em que um jogador, ao realizar a ação de pesquisar, consegue fazer com que ele próprio e todos os adversários coloquem disquinhos naquele espaço, o que significa que aquele espaço é o único do jogo inteiro que atende a todas as pistas, ou seja, é o paradeiro do nosso criptídeo, do nosso animal desconhecido. Só ficou faltando explicar as cartas do modo avançado, as cartas que tem aquela borda preta. O que elas significam? Nas cartas do modo simples, nas cartas que tem a borda bege, todas as pistas são positivas. São positivas no sentido de que elas dizem o monstro está em tal lugar. O monstro está num terreno de montanha ou de floresta. O monstro está a até 3 espaços de distância de uma estrutura branca. O monstro está a até 2 espaços de distância de uma cabana abandonada. Enquanto as pistas do modo avançado vão existir também, pelo meio delas, pistas negativas, no sentido de que a pista diz o monstro não está no terreno X ou Y, o monstro não está a até 2 espaços de distância da estrutura Z.
Então precisa de um raciocínio um pouquinho mais complicadinho, né? Para você pensar no negativo, pensar ao contrário, onde o monstro não está. Por isso é recomendável apenas... Opa, desculpem a batida na câmera. Recomendado apenas para grupos que já estejam habituados com o jogo. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo da semana. Joguem Cryptid. Se gostou do vídeo, deixe o seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.